imaginam quem está comigo aqui. Vocês nem imaginam quem está comigo. Apesar de ter falado, mas quem está entrando agora na live, quem está ligando o rádio agora, eu estou aqui com o pastor José do Carmo. O pastor José do Carmo, ele é pastor presbiteriano, ele é também conselheiro tutelar eleito nessa última eleição agora do Conselho Tutelar, e também o pastor José do Carmo, ele é bacharel em Direito. Ele veio estar conosco aqui hoje, nos dá essa honra. Pastor José do Carmo, meu bom dia para o senhor. Bom dia, pastor. Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentá-lo, viu? Desejar um bom dia aí para você, saudá-lo com a graça do nosso Senhor Jesus. Cumprimentar também os colaboradores aqui dessa maravilhosa rádio e também os ouvintes, né, que é um batalhão em várias cidades espalhadas aqui na nossa região, nos ouvindo nesse momento. E cumprimentar também os espectadores, porque os novos tempos fizeram com que as rádios se tornassem rádios e televisão ao mesmo tempo, né? Porque dá para transmitir as imagens. E eu estou, assim, muito feliz poder participar, né, dessa manhã tão especial. Estou impressionado, né, com a estrutura da Gospel e faço muito sucesso de que ela seja cada dia mais relevante na vida do cidadão, na vida da sociedade e de todos aqueles que, porventura, assistirem e ouvirem aqui as transmissões. Ah, que coisa boa. Para ser sincero, eu estou muito feliz com a presença do senhor aqui. Tenho meu respeito, meu carinho, como homem de Deus e também como um grande cidadão que o senhor é e que representa na nossa sociedade. Eu até falei esses dias, eu estava comentando com uma pessoa, dizendo, olha, o pastor Zé do Carmo, ele fez uma coisa que poucas pessoas teriam coragem de fazer, né? Dar o seu nome para disputa lá na eleição e foi muito bem sucedido. E hoje, além de pastor, né, eu acho que é importantíssimo como cidadão estar representando muito bem lá no Conselho Tutelar. Então eu vou começar a entrevista nossa falando sobre o que levou o senhor, na verdade, a colocar o seu nome nessa disputa e hoje, claro, a gente já tinha essa esperança. Um dia o pessoal estava comentando no grupo de pastores lá, eu falei, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Pega o pastor, porque está faltando um pastor lá, nós temos que apoiar o pastor. Ainda falei de uma outra pessoa também que é presbiteriana, acho que é a Mônica não. Mona Lisa. Eu falei, nós devemos apoiá-lo, isso é independente, devemos apoiá-lo, não porque é crente, mas porque são competentes para exercer a função que eles estão galgando. E aí, o que aconteceu foi que o senhor foi eleito, e eu gostaria muito que o senhor contasse o que levou o senhor a colocar o nome na disputa e está hoje no Conselho Tutelar. Então, nós temos um olhar assim para as crianças já um pouco antigo, né? A Igreja Presbiteriana do Parque das Américas, inclusive, ela teve um projeto social com crianças, cerca de 30 crianças. Mas tudo começou uma vez que eu estava lá na nossa igreja, numa manhã, e aí fui tomar um café na cozinha, no pavimento superior, e quando eu estava tomando um café, olhando pela janela, eu vi num orelhão, próximo às nossas instalações, uma mãe com várias crianças pequenas, de 7 anos, de 10 anos, né? E ela estava no orelhão, e aquele orelhão era um orelhão que servia, hoje ele nem existe mais, mas ele servia para o pedido de substâncias ilícitas. Então, da minha janela eu via aquelas crianças próximas ali, com suas mães, e o motoqueiro via, trazia alguma coisa, né? E aquilo chamou a nossa atenção, eu fiquei pensativo, olha, se nós não fizermos nada por essas crianças, a tendência é que elas possam enveredar por um caminho meio perigoso, né? E aí nós então começamos com um trabalho social, com 30 crianças, implantamos lá o jiu-jitsu
como uma modalidade marcial e aí desenvolvemos por 3 anos e meio, né, esse projeto. E ali nós tínhamos, de vez em quando levávamos lá dentista, polícia militar, polícia civil, professores, sempre para dar alguma palestra, alguma coisa nesse sentido. Algumas crianças nós dávamos um pouco de estrutura, né, ou material escolar, ou alimentação, né? E me chamou a atenção porque uma dessas crianças eu fui visitar, eu visitava eles constantemente, mas fui visitar uma delas e quando eu cheguei lá, eu peguei os seus pais fazendo uso, né, de substâncias ilícitas próximas às crianças, né? E aí intensificou o nosso trabalho. Mas os nossos professores de jiu-jitsu, que eram voluntários também, por várias razões eles não puderam dar prosseguimento, porque um mudou para a Europa, o outro depois ele precisou dar uma continuidade no seu curso na faculdade, aí o terceiro que veio substituir ficou um tempo, mas aí a esposa teve neném e ele teve que dar uma atenção e nós acabamos parando, né, temporariamente. E foi aí que alguém chegou e falou: olha, você gosta dessa causa das crianças e adolescentes, está envolvido, por que você não atua no Conselho Tutelar, onde você vai ter um respaldo maior e poder defender os direitos de crianças e adolescentes? Eu não tinha pensado nisso, comecei a estudar então, a pesquisar o que era o Conselho Tutelar, qual que era a sua abrangência de atuação e acabamos então colocando nosso nome para ser apreciado pela sociedade e estamos lá, né, já entrando aí, caminhando para entrar no 6º mês do nosso mandato. Então, resumidamente, é isso. Meu Deus do céu. Mas o que pesou, na verdade, na hora da decisão? O que mais pesou? Então, o que pesou foi realmente, nós entendemos que poderíamos fazer alguma coisa dentro da lei, né, uma atuação, percebi a ausência de figura masculina dentro do Conselho Tutelar e o apoio das pessoas, né, em prol dessa candidatura na ocasião, e o vislumbre de direitos constantemente violados, né, da sociedade, da família e do Estado em relação às crianças e adolescentes. Então, a pessoa falou: eu acho que eu posso atuar, tenho um princípio cristão, né, que eu acho que não entramos em Conselho Tutelar para fazer proselitismo. Contudo, o nosso princípio, seja qual confissão for, ele nos acompanha em qualquer área que nós tivermos, né? E aí, então, nós encaramos esse desafio. Que coisa boa. A igreja presbiteriana, ela sempre manteve conselheiros lá no Conselho Tutelar. Isso é uma orientação da igreja, ou, na verdade, surgiu naturalmente? Eu lembro sempre da Mônica lá, da Moniquinha, lembro também da Mona Lisa, né? Realmente nós tivemos já vários conselheiros de fé protestante presbiteriana, mas não é a orientação da igreja. A igreja presbiteriana, ela não interfere nessa área das pessoas. Cada um é livre, né? E surgiu naturalmente. Nós tivemos pessoas, inclusive também da igreja presbiteriana central, da segunda igreja, e agora a minha participação lá. Mas não é nada relacionado à igreja, assim, não foi a igreja que estimulou, a igreja que fez um planejamento nesse sentido, não. Surge do cidadão que tem uma confissão presbiteriana, mas não surge da confissão presbiteriana para o indivíduo. Nós entendemos o seguinte, né, que por sermos uma igreja calvinista, herdeira da Reforma Protestante, João Calvino dizia o seguinte, né, que nós precisamos exercer a nossa
profissão, a nossa vocação para poder glorificar a Deus e servir o próximo. Então a gente procura então descobrir alguma área da sociedade que nós nos encaixemos e possamos ali ser um pouco útil, né, para amenizar as demandas das adversidades sofridas pelo ser humano. Coisa boa. Olha, gente, para quem está entrando agora, eu estou aqui entrevistando o pastor José do Carmo. E o pastor José do Carmo é um pastor presbiteriano, muito influente aí no grupo de pastores. O pastor José do Carmo também é bacharelado em Direito e é conselheiro tutelar atualmente. Que vida corrida, pastor. Dizem que o carro de boi canta quando ele está apertado, né? Então, isso faz bom para a minha rotina, né? Essa correria, ela acaba sendo muito boa. Me responde uma coisa, o senhor teve dificuldade em adaptar essas 3 funções no começo ou foi tranquilo? Então, é um pouco difícil, né, de conciliar. Ainda, você, por ser pastor, você sabe que algumas pessoas da sociedade, por às vezes ter conhecimento de alguns escândalos, alguns problemas, coloca toda a população evangélica como se fosse farinha do mesmo saco, né? Então você acaba sofrendo um tipo de discriminação, né? Você precisa manter uma integridade para que as pessoas possam observar e ver que há uma diferenciação, né? Então você tem que negociar essa questão do pastorado. Na questão do Conselho Tutelar, a dificuldade maior foi, por incrível que pareça, por parte da igreja, ao pensar que ao exercer o ofício, que você iria desassistir as pessoas da comunidade da fé, né? Mas quando eles começaram a perceber que você, conseguindo administrar o seu tempo e você consegue conciliar todas as coisas e ser útil para além das 4 paredes, as pessoas começaram a ter a visão modificada e hoje as pessoas incentivam com mais facilidade. Que coisa boa. O Bruno Garcia está dizendo que foi seu aluno. Está aqui dizendo, não, foi aluno do pastor José do Carmo. Lembra dele? Lembro, sim. Aliás, um grande aluno, uma grande pessoa, né? Eu tive realmente essa oportunidade de um começo do Seminário Batista, aqui da cidade de Uberaba, ser um dos colaboradores lá com algumas matérias do seminário. E tive a oportunidade de estar com ele, né, de ministrar algumas aulas, colaborar, na realidade, dividir um pouquinho do que nós aprendemos com aqueles que estavam iniciando os estudos acadêmicos. Mas lembro, sim, e é uma pessoa que eu admiro e já deixo aí o meu abraço para esse amigo. Ah, que coisa boa. Pastor, nós vamos fazer um intervalo, porque eu quero extrair bastante do senhor aqui hoje. Não importa, porque eu viro papagaio para perguntar. Estamos à disposição. Tá, então nós vamos fazer um rápido intervalo e nesse intervalo nós vamos aproveitar para chamar a Rayane Santos com Cristão Atualizado. Vamos para o intervalo e já volta com a Rayane. Adquira sua casa no Alfredo Freire 4. São casas com excelente acabamento, cozinha americana, 2 quartos, banheiro social e área de serviço. São 50 metros quadrados de construção em um terreno de 200 metros quadrados, com muros nas laterais e no fundo. Fale com um de nossos corretores. Ligue 34-3312-9555 ou 99978-8206 e faça uma simulação. Ouvinte fiel é ouvinte Gospel FM. Eu sou a Cíntia Siqueira, moro no Parque Leia e também tô curtindo a Rádio Gospel FM, a rádio do povo de Deus. 102 FM, a sua Rádio Gospel. Bom, nós vamos chamar então a Rayane Santos com o Cristão Atualizado. Quadro Cristão Atualizado com Rayane Santos. Vamos começar o Cristão Atualizado de hoje com notícias do meio gospel. Silas Malafaia diz que o diabo inventou a mentira e a Globo aperfeiçoou. Isso tem causado uma grande repercussão nas redes sociais.
Ele escreveu isso em uma das suas redes sociais. Em outra publicação, ele protestou contra a parcialidade de representantes da imprensa. Como essa imprensa é parcial, dá vergonha e nojo de ver onde o jornalismo brasileiro chegou, ele declarou em suas redes sociais. E isso tem dividido várias pessoas do meio gospel. Aqui em Uberaba, a CEMIG garante que não está cortando energia de residências por inadimplência. No entanto, segundo a CEMIG, a suspensão ocorre para imóveis residenciais, não atingindo o comércio e a indústria, que estão passáveis de corte por falta de pagamento. A medida também atinge setores de serviços e atividades consideradas essenciais, incluindo hospitais públicos e filantrópicos. Com isso, a CEMIG nega qualquer tipo de corte em imóveis residenciais na área de concessão de Uberaba. O Ministério da Saúde libera cloroquina para todos os pacientes com coronavírus, diante da recusa de 2 ministros da Saúde que optaram por pedir demissão para não assinar o documento. Coube ao general Eduardo Pazuello, que assumiu a pasta de forma interina, liberar cloroquina para todos os pacientes de Covid-19, em documento divulgado nesta quarta-feira, dia 20. Com o novo protocolo, o Ministério recomenda a prescrição do medicamento desde os primeiros sinais apresentados. Boletim epidemiológico de hoje em Uberaba. Casos negativos são 1.333. Casos positivos são 120, porém curados também são 73. E hoje, dia 21 de maio, é dia do profissional de letras. Então, vai aí o parabéns de todos nós aqui da Gospel FM para todos vocês profissionais. Diretamente dos estúdios da Gospel FM, do programa Bom Dia Vida, Rayane Santos. Cristão atualizado. Oferecimento. Panificadora São José. Na Panificadora São José, você encontra as melhores delícias da panificação. Pão quentinho na hora. E tudo o que você precisa para o saboroso café. Panificadora São José. A Rádio do Povo de Deus acaba de chegar em Uberaba. Gospel FM 102.1. 3.000 watts de potência, chegando em toda a região. Tudo isso pra você, o melhor ouvinte do mundo. Músicas, adoração, muitos prêmios, a sua participação. Aguardem, sou muito mais Gospel FM. Gospel FM. Para transformar o choro em rios de alegria.
só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Pastor Eloísio Santos. Pois é, de volta aqui, né, gente? Agora são 11h17. Eu recebo nos meus estúdios, aqui ou nos estúdios da nossa Gospel FM, a 102,1, Pastor José do Carmo, que está comigo aqui hoje, e por isso os estúdios hoje está feliz. Pastor José do Carmo diz que ele é bem descontraído, viu? O Bruno já falou, é bem descontraído. Pastor José do Carmo. Então não vamos ter problema aqui de falar algumas coisas aqui para que vocês ouvintes possam conhecer melhor o pastor José do Carmo. Mas a segunda parte, eu gostaria muito de falar a respeito do meio evangélico hoje a nível nacional, né? Eles dizem que a igreja foi o pilar principal para a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Como que o senhor vê hoje, né, a eleição do Bolsonaro lá atrás e o mandato dele agora, nesse momento atual? Então, eu acho assim que, na realidade, a igreja ela acaba tendo uma importância muito grande, teve uma importância muito grande na eleição do atual presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, mas não acredito que ela foi a única responsável, né? Eu acredito que a Igreja Católica também, e várias pessoas que têm um posicionamento conservador. Nós começamos a perceber que o doutrinamento estava crescendo cada vez mais nas universidades, as nossas riquezas sendo levadas para fora do país para poder sustentar alguns sistemas, né, opressores, como, por exemplo, Cuba, alguns países lá da África, os valores relacionados à família, como nós defendemos, que é a nossa postura mais conservadora. Então, esse lado conservador da sociedade estava começando a ficar esquecido e combatido, né? E a eleição dele foi, na realidade, uma voz que se levantou, não havia outra pessoa, outra alternativa, e ele representava tudo isso que a gente estava aguardando, né? Eu acho que nós precisamos, na realidade, fazer uma distinção entre o homem Jair Bolsonaro e o seu governo, né? Às vezes a pessoa, eu não gosto da forma como ele responde, a forma como ele conversa, a forma como ele lida com a situação e tal, né? E eu acho que isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Cada um se identifica, alguns gostam disso, né? Mas o que o governo, na minha opinião, representa é essa questão do conservador, essa questão da interferência mínima do Estado, né? E eu acho, na minha avaliação, que o caminho está correto. Obviamente, não é uma pessoa perfeita, como não vai ter nenhum outro perfeito. Mas o que ele representa é o que nós realmente queremos. Nós queremos, de fato, um governo mais conservador, onde o Estado interfere menos, onde os empreendedores sejam estimulados, né? Onde as invasões de casas e de propriedades rurais sejam combatidas e não toleradas, né? Então representa isso. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós percebemos que os índices em um ano de governo apontavam numa direção boa, né? Você percebe que as taxas de juro elas caíram a níveis jamais vistos na história desse país, né? As bolsas de valores eu gosto de acompanhar,
porque ela representa assim, a confiança dos investidores, do mercado. Então, também, nós tivemos índices na Bolsa de Valor, nas bolsas de valores, que nós jamais havíamos alcançado em toda a história brasileira, né? Então, agora, enfrentamos uma situação atípica, né? Uma coisa que foge completamente o controle, não somente do governo brasileiro, mas do mundo todo, né? Que foi essa questão do novo coronavírus, né? Que aí mudou os planos de todo mundo, mudou os planos de governantes, de pais de família, de empresários. Então, abriu um parênteses naquilo que a gente estava vivendo, né? Mas eu acredito que o caminho é esse. Já tem pesquisa mostrando que os conservadores ainda são muito mais do que os não conservadores. O senhor acredita nessa pesquisa? Então, eu não tenho assim, o conhecimento ainda da pesquisa, né? Mas por ver, por exemplo, que as igrejas evangélicas, segundo alguns dados aí, elas estão beirando aos 40% da confissão religiosa do país, que com poucas exceções, você tem um pessoal evangélico, protestante, que não seja de linha conservadora. Isso é uma minoria. Então, só em termos assim, de igrejas evangélicas, protestantes, você já percebe um índice grandioso de conservadores. Quando você entra para a esfera da outra vertente do cristianismo, que é o catolicismo, você percebe que é conservador também, né? Não estamos entrando em assuntos teológicos, né? Estamos fazendo uma diferenciação só para mostrar, por exemplo, né, os padres, a Igreja Católica, ela tem combatido também essa questão do aborto, a questão da ideologia de gênero. Então você caminha, né, na vertente do conservadorismo. Apesar de eu não ter dados técnicos aqui para comentar, mas a nossa percepção realmente enxerga, né, que o Brasil ele é uma sociedade conservadora. Pois é, o que o senhor acredita que mudou com o governo Bolsonaro até aqui? Então, eu já gostei, assim, né, na questão do técnico, né, da sua escolha dos ministros, né? É lógico que alguns vão lá, tem alguma discordância e tal, mas, via de regra, está funcionando. Essa nomeação, tendo como critério a questão técnica para ocupar os cargos, né, é algo assim que me encanta, e eu acho que é correto, né, porque até a entrada desse governo, o que acontecia é que as nomeações elas eram feitas pensando explicitamente em questões políticas. Por isso que as nossas estatais elas tinham muitos funcionários de forma desnecessária, porque precisava encaixar todo mundo, né? Hoje nós percebemos, né, que contra o meu gosto, mas está acontecendo, né, algumas alianças com o Centrão, enfim, né, mas que não compromete ainda, né, a estrutura. Eu acho que esse ponto foi um ponto importante. Eu acho que a questão do governo Bolsonaro, onde diminui o Estado, né, e dá ao cidadão mais poder, é uma coisa também que não havia, porque assim, o socialismo é o inverso, né? O socialismo é totalmente oposto a isso aí. Você percebe, né, desde a era de Fernando Henrique e Lula, Dilma, é o Estado ingerindo, inclusive na vida particular do cidadão, né? Então, hoje você percebe-se, não, vamos
deixar o cidadão decidir. Pode ter arma ou não pode ter arma? Não, deixa o cidadão decidir, isso aí o Estado vai respeitar aquilo que... Né? Então, eu acredito que essa menor interferência do Estado na vida particular do cidadão é um ponto que, no meu entender, na minha interpretação, é favorável nos tempos que nós estamos vivendo. Dentre algumas coisas, né? Dentre outras coisas. Pois é, no final nós vamos fazer um ping-pong, um bate-volta, e o senhor vai enfrentar uma série de nomes aí para o senhor avaliar em pouquinhos segundos. Mas diz que o senhor gosta dessas coisas mesmo, de desafio. Então, vai ser muito bom. Mas vamos tirar o ping-pong, vamos deixar ele para o finalzinho. Eu quero falar também sobre o seu desafio dentro do Conselho Tutelar. Qual é o seu desafio lá? O que já deu para sentir lá dentro do Conselho Tutelar? E o que pode ser feito até o final do seu mandato? Na verdade, são 3 perguntas em uma. Pastor, o Conselho Tutelar, nós temos 2 conselhos tutelares em Uberaba. A legislação recomenda que a cada grupo de 100 mil pessoas tenha um conselho tutelar. Considerando que hoje nós estamos caminhando para 400 mil habitantes na cidade de Uberaba, hoje nós já comportaríamos sossegadamente um 3º conselho tutelar. Então a gente começa com o desafio da demanda. Né? A demanda no conselho tutelar ela é muito grande e para poucas pessoas. Né? Então nós temos 10 conselheiros tutelares, 5 conselheiros num conselho e 5 no outro. A cidade ela é fatiada em 2 regiões, sendo que uma região ela fica na responsabilidade de um conselho tutelar e a outra região no outro conselho tutelar. Quer dizer que tem 2 sedes? Na realidade, são 2 conselhos tutelares, mas que funcionam na mesma sede. O endereço é o mesmo. Né? Isso acaba facilitando, por quê? Porque no atendimento de uma denúncia, de uma orientação, de uma busca do cidadão pelo trabalho do Conselho Tutelar, o que vai ser verificado, 2 coisas são verificadas, o nome da genitora e o endereço da criança ou do adolescente. Só que acontece o seguinte, nós temos muitos casos em que a criança ela é de lares divididos, de pais separados, de companheiros distanciados, né? E que a criança ela fica mais ou menos com 2 endereços, né? E às vezes um endereço dela é numa região de um conselho tutelar, mas o pai mora no outro, né? E é muito comum, então, o pai ser de um conselho tutelar e a mãe do outro, e aí quando nós estamos juntos ali, favorece, né? Porque os prontuários, eles ficam lá, então os 2 conselhos têm acesso àquele prontuário. Se nós tivéssemos 2 sedes, né? E isso seria uma dificuldade, mas nós temos 2 conselhos tutelares funcionando numa mesma sede, mas precisaríamos ter um 3º já. Então, a demanda ela, de atendimento, né, é um grande desafio. Aliado a isso aí, até aproveito a oportunidade para alertar a sociedade, nós temos um caso, um número, né, significativo de denúncias no Conselho Tutelar não procedentes, trotes, usando o termo... Mas as pessoas continuam brincando com isso? Brincando, até hoje, por incrível que pareça, né? Nós estamos nessa época de coronavírus, tendo um funcionamento especial no Conselho Tutelar. Então, nós não funcionamos o dia todo, nós estamos funcionando das 7 às 13. Em dias normais, na normalidade, é de 8 às 18. Então, por recomendação, estamos funcionando das 7 às 13 e depois em caráter de plantão. Aliado a isso aí, nós temos apenas um conselheiro por dia, né, em cada conselho. E aí o que acontece? Às vezes já aconteceu comigo de eu estar na sede do Conselho Tutelar e recebemos uma denúncia
uma denúncia de uma violência que está sendo praticada contra uma criança, e aí nós temos que parar tudo o que nós estamos fazendo ali naquele momento para atender, porque é uma urgência. É assim que funciona. Ligou, quando é uma alegação de denúncia? De urgência, sim. Né? De urgência, sim. Né? Por exemplo, a pessoa liga lá e fala assim, olha, tem aqui um pai que está com efeito de droga e está agredindo a criança aqui. E qual que é o número para ligar para lá? Daqui a pouco eu vou passar. Inclusive, passar para a população. Inclusive, eu estava aqui olhando, pastor, que nós estamos no mês, né, daquela campanha do combate ao abuso sexual da criança e do adolescente. Exato. Maio Laranja. Exato. Aí o que acontece? Né? A gente para tudo para poder sair, né, e atender, a averiguar a denúncia, né, que foi feita, e quando nós chegamos lá, não existe a casa, não tem criança naquela residência. Isso acontece muito por causa de inimizades de vizinhos. Isso acontece por causa de sogra que não gosta do genro, que separou da filha. Acontece, nós percebemos isso, não temos como realmente comprovar isso, mas a suspeita dessas situações. E aí você gasta combustível da população, né? Você deixa de fazer um atendimento para poder fazer outro que na realidade não existe, né? O nosso telefone lá, pastor... Só antes do senhor passar o telefone, nós estamos falando sobre isso aí. Assim, é um problema, né? Desde que veio do governo PT também, que teve várias leis que interferiu, mas tem muita denúncia ainda de pai que corrige filho violentamente. Como é que funciona isso? Até onde pode corrigir um filho nos dias atuais, sabendo agora sim que eu estou aqui com o conselheiro tutelar? A lei, ela... muita gente agora vai ficar com o ouvido... A lei, ela é muito clara, né? Ela proíbe qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão e constrangimento. Né? Não pode. Então, precisa usar ferramentas, né? Se nós concordamos com isso ou não, né? As pessoas sempre falam assim, não, mas meu pai sempre me bateu, né? Quando eu era pequeno. Eu virei homem, né? Fiquei homem. Virei homem, né? Outro fala assim, eu também comecei a trabalhar com 10 anos. Falou, mas estava errado desde lá de trás, conforme, né, as legislações, né? Então a pessoa falou... Bolsonaro mesmo falou, eu com 14 anos já dirigia na roça. Pois é, né? A legislação, ela veda... a agressão, né? A agressão de qualquer natureza para criança e adolescente. Nós estamos, né, o senhor mencionou aí a questão do Maio Laranja, né? Que é o mês em que se pensa, né, se conversa mais a respeito do abuso e da violência sexual sofrida por crianças e adolescentes, né? E realmente esse é um tema que precisa constantemente ser falado, inclusive nas igrejas, porque os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é enorme dentro da nossa cidade. Mesmo? Né? É enorme. Então, assim, a gente não, por causa do sigilo da profissão, não podemos entrar em detalhes, mas podemos passar números, né? Então, só para se ter ideia, no ano de 2019, ano passado, nós tivemos 67 atendimentos no Conselho Tutelar envolvendo maus tratos, que é essa questão que o senhor mencionou, de bater na criança, de agredir a criança, de abandonar a criança para ir para o forró, coisas dessa natureza. 67 casos atendidos no Conselho Tutelar ao longo do ano de 2020. Mas os casos de abuso sexual foram 159. Gente, então nós tivemos 67 casos de maus tratos e 159 de abuso sexual, né? E é bom até fazer... Bem acima. Praticamente quase o triplo, né, de atendimento. Então acontece com muita frequência, né? E precisa ser realmente combatido, né? Precisa... não
não podemos tolerar, né, esse tipo de comportamento dentro da nossa sociedade. Precisa ser denunciado. O senhor falou algo interessante aí, agora há pouco. A igreja precisa participar disso. A igreja precisa assumir também a responsabilidade, porque é um lugar onde reúne pessoas, assembleias e famílias, né? E vocês têm essa ciência, todos têm essa ciência, que é onde há essas reuniões de família, é um braço para poder ajudar, contribuir? Então, o que acontece? Na realidade, há um ditado perverso, né, antigo, onde as pessoas falam assim, que na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E isso acaba sendo algo também em relação às crianças, né? O filho é meu, eu corrijo do jeito que eu... E não é. Quando nós pegamos o artigo 227 da Constituição Federal e também... Nós vamos abrir aqui para o WhatsApp, não? Fica à vontade. Vamos abrir pelo menos para uma ou duas perguntas? Estou à disposição. Vocês vão mandar, enquanto ele vai respondendo aqui, vocês vão mandar, porque eu estou começando a receber aqui as pessoas querendo saber. O que tiver ao nosso alcance para poder esclarecer. Tá? Pode prosseguir, daqui a pouco a gente libera. O que eu estava dizendo é o seguinte, né? O artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 4º, 2º do Estatuto da Criança, ele vai dizer o seguinte, que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado, sabe, assegurar e proteger as crianças e adolescentes. Então, é dever primário da família. Mas nós temos percebido que a família tem sido o palco aonde muitas crianças e adolescentes estão com seus direitos sendo violados e ameaçados. Então, uma vez que a família não está exercendo, né, o seu dever, é também dever da sociedade, é também dever da comunidade e do Estado. Então, falando a respeito das igrejas, as igrejas fazem parte da sociedade, elas fazem parte da comunidade. Não pode isentar da responsabilidade dela. Não pode isentar. Dela. Da mesma forma, a igreja, a escola, né, os locais de atendimento de saúde, qualquer cidadão é responsável pela preservação dos direitos de crianças e adolescentes. Então, a igreja precisa estar atenta, né, e fazer as denúncias, né, quando perceber que há alguma agressão acontecendo, alguma violação acontecendo. Até porque isso acontece, né? Não vamos omitir que isso acontece. Já vi problema dentro de igreja. Sim. Né? E aí, a atitude tem que ser tomada. Pastor, veja bem, né? A gente... as pessoas falam, mas essa coisa acontece dentro da igreja, né? Olha, veja bem, Jesus tinha 12. Dos 12 tinha um ladrão que convivia com ele. Então, assim, onde tem ser humano, existe pessoas boas, existe pessoas ruins, existe pessoas doentes emocionalmente, intelectualmente. Então, o abuso, a violência contra criança e adolescente, qualquer lugar pode acontecer. Não existe um lugar que a gente fala assim, não, ali não tem problema. Não, tem que estar atento em todas as situações para o bem-estar das crianças. Bom, no WhatsApp, gente, vocês podem entrar em contato aqui, 9861-1021, 9861-1021, não adianta mandar no meu, tem que mandar no da rádio, porque está aqui o Duran, vai colocar para todo mundo ouvir a pergunta e o pastor José do Carmo está pronto para responder. Eu repito, 9861-1021, e nós vamos... daqui a pouquinho chegando aí, você dá um toque na gente para poder colocar para o pastor José do Carmo responder. Eu quero fazer um intervalo rápido e eu volto com o último quadro e também já com o ping-pong desse dia tão gostoso que eu recebo o pastor José do Carmo aqui nos estúdios da Gospel FM a 102,1. A Rádio do Povo de Deus acaba de chegar em Uberaba. Gospel FM 102.1. 3.000 watts de potência, chegando em toda a região. Tudo isso pra você, o melhor ouvinte do mundo. Músicas, adoração, muitos prêmios, a sua participação.
Aguardem, sou muito mais Gospel FM. Gospel FM. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ficai em Jerusalém. Todo mundo está ligado na Gospel FM 102,1.
Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou com o pastor José do Carmo aqui nessa entrevista. Daqui a pouco tem um ping-pong, vocês vão conhecer o que o pastor José do Carmo pensa sobre... Você vai ter uma série de coisas, ele vai responder para você aqui. Essa eu quero que grava 2 vezes, tá bom? Quero que grava 2 vezes, que eu vou colocar lá no CIAD, eu vou colocar no grupo de pastores daqui a pouquinho. É polêmico, mas é gostoso, né? Gostoso essa coisa de saber o que o outro pensa a respeito. Mas olha, pastor José do Carmo, ele é pastor presbiteriano, ele é, além de pastor presbiteriano, ele é conselheiro tutelar da criança e do adolescente na cidade de Uberaba. Também o pastor José do Carmo, ele é bacharel em Direito. Então tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo. Pastor José do Carmo, continuando aqui, parece que tem ouvinte querendo, na verdade, mandou pelo WhatsApp da emissora, nós abrimos aqui, eu prometi que ia abrir o telefone está com problema hoje, mas vem pelo WhatsApp. Vamos ouvir aí? Dá para ouvir? Então Com vamos essa lá. pandemia, como estão fazendo para acompanhar efetivamente os casos de violência contra criança e adolescente? Com o senhor. Muito boa pergunta, né? No caso, nessa época de pandemia, o que acontece, né? Os conselheiros tutelares, eles estão à disposição da sociedade. Então, quando existe uma denúncia relacionada à violência, à exploração sexual de crianças e adolescentes, o conselho, ele funciona normalmente, né? Assim, será atendida a denúncia. Se for no horário das 7 às 13 horas, quem estiver lá irá atender essa denúncia. Após esse horário, pelo telefone de plantão, o conselheiro que estiver de plantão, ele larga tudo que ele estiver fazendo, larga sua família, larga os seus filhos. Independente do horário, essa denúncia será verificada. Existem algumas denúncias que o conselho vai lá para verificar. E existem denúncias que é com a polícia militar, né? Às vezes as pessoas querem que o conselho tutelar faça um trabalho que é o trabalho de outro órgão, né? Legalmente falando. Aí a polícia precisa ir, a polícia que tem um aparato, que tem uma viatura, que tem um armamento, né? É uma pessoa que está, às vezes, cometendo algum tipo de violência, é necessária a força policial. E quando o conselho tutelar vai, ele... dependendo da situação, ele vai acionar a polícia militar para proteger e verificar essa denúncia, né? Na época de pandemia, está funcionando normalmente. Todas as denúncias que chegam no conselho tutelar, elas são verificadas dentro da competência do conselho tutelar. Tá bom. Vai vir mais uma pergunta aqui, mas antes deixa eu perguntar. Uma pessoa que dá uma palmada no filho, foi lá e pá, deu uma palmada no filho. Hoje, como está muito comum as pessoas falar, olha, tem essa lei, não pode bater no filho. Como é que vocês, quando vão nessa denúncia, como que é apurado isso? Então, é agressão. É agressão. Uma palmada é agressão, uma chinelada é agressão. É considerada agressão, né? Porque, assim, nós do Conselho Tutelar, nós não temos competência técnica para dizer assim, não, essa palmada aqui, ela foi violenta ou não foi violenta. Então é acatada, a denúncia tem que ser acatada. Ela é acatada, ela é verificada, né? E se o pai falar, não bati? Então, o que ocorre? O Conselho Tutelar, ele tem a autonomia para levar a criança para fazer o exame. Entendi. Ela pode ser conduzida até o órgão da saúde e para ser verificada aquela agressão, que dano causou, né, as marcas ali, e aí dependendo, e inclusive chamar a polícia, né, e aí fazer um boletim de ocorrência. Então é preciso estar muito atento a isso aí, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Nós não temos a competência técnica para falar se não foi uma palmadinha ou não foi. Normalmente nós solicitamos a órgãos especializados para verificar isso e passar para nós, e a partir daí o Conselho Tutelar toma as suas decisões.
Pastor José do Carmo, que bênção, que coisa boa ter o senhor aqui. Eu me deu vontade de perguntar uma série de coisas, pena que não dá tempo. Disposição aí. Eu até pensei em algo aqui, mas depois nós vamos combinar, porque, olha, isso é muito rico, hein? Muito rico. Tem gente que não sabe disso, hein? Que dá umas palmadas lá, se for denunciado, tem problema. Tá, nós vamos ouvir mais uma pergunta do WhatsApp, tomara que não seja a minha, né? Pastor, bom dia, meu nome é Carlos, moro aqui no Zeca Mendes, sou funcionário público, sou policial militar e vejo uma grande dificuldade em determinadas ocorrências em acionamento do Conselho Tutelar. Como é feito esse acionamento para acompanhar, por exemplo, o pai ou a mãe da criança cometeu algum crime e não tem nenhum responsável para ficar com a criança. Como é feito esse procedimento aí? Gostei. Muito boa. Muito boa pergunta. Cumprimentar então aí o Carlos, né? O nosso integrante aí dos quadros da nossa gloriosa Polícia Militar, essa honrosa instituição. Carlos, nós agimos dentro da legalidade, né? O estatuto, ele vai colocar para nós assim, que os principais responsáveis pela criança a sua família. A sua família direta, que é, no caso aí, o pai, a mãe, os genitores, né? Tendo os genitores, parte-se para a família extensa. Você vai atrás de uma avó, vai atrás de um avô, atrás de um tio, alguém que possa assumir a responsabilidade naquele momento pela criança, né? É muito comum acontecer alguma coisa e a criança está com seus pais e o conselho ser acionado. Não há necessidade, a não ser que os pais sejam os violadores, né? Então, se ela está em segurança, é a família, né? Agora, não tendo nenhum responsável, o Conselho Tutelar, ele é acionado e ele vai, então, buscar alternativas para que essa criança ou esse adolescente possa ser acompanhado, né? Mas, por exemplo, né, aconteceu um tempo atrás de uma abordagem policial de um pai com uma filha que vinha de uma determinada cidade e eles estavam com entorpecentes, né, dentro do carro, né? Isso eu posso citar porque saiu no jornal. O Conselho Tutelar teve que participar, porque era de outra cidade, o pai foi detido, com quem que essa adolescente ia ficar? Então, nós tivemos que ir lá para poder fazer um acolhimento institucional dessa adolescente, né? Então, Carlos, a recomendação é essa, né? Tem família, a polícia conseguiu encontrar algum familiar, né? Se for um caso que envolve a saúde, os quadros clínicos aí da nossa sociedade, o hospital, o assistente social conseguiu encontrar? Não conseguiu, não tem ninguém. O Conselho Tutelar, então, ele vai estar presente, ele vai até o local, esgotadas as tentativas de encontrar um familiar, alguém que possa se responsabilizar, tem algumas instituições que vão receber essa criança ou esse adolescente. Que bom, eu vou chegando ao final. Ainda tem o ping-pong ainda para vocês aproveitar. São várias opiniões que ele vai tecer sobre alguns assuntos aqui. Mas antes, lembrando você que hoje às 3h tem o JC Duran. Tem JC Duran, líder em audiência aqui na nossa Gospel FM, com o programa Marcha para Jesus. Esse programa é um programa todo especial, com muitas músicas. Pode pedir música. Você pode também aproveitar para curtir as melhores músicas, além da belíssima locução e todas as informações que traz ele, o JC Duran, a partir das 15 horas, aqui na Gospel FM, a 102, esta que é a Rádio do Sucesso, a Rádio do Povo de Deus. Eu estou entrevistando o pastor José do Carmo, e agora é minha vez, né? Sabe o que eu vou fazer agora? O pastor José do Carmo está aqui, eu vou para o ping-pong. É bate e volta. Ele vai ter que tecer algumas opiniões aqui em cima de algumas
de alguns assuntos ou pessoas, e vocês vão acompanhar. Então, neste exato momento, esse ping-pong. Fique esperto a câmera, porque vai virar para lá, vai virar para cá, e nós estamos juntos aqui. É o ping-pong do Gospel FM. Pastor Zé do Carmo, o que o senhor fala a respeito das igrejas evangélicas em Uberaba? Olha, eu acho que as igrejas precisam se despertar para aquelas áreas fora dos assuntos eclesiásticos, né? Se envolver com a política e outras demandas da nossa sociedade. Silas Malafaia. É uma pessoa que eu admiro no que diz respeito à sua liderança, mas tenho dificuldades teológicas com ele. Trump. Oi? O Trump. Rapaz, é um grande líder. Grande líder. Grande líder. Bolsonaro. Está no caminho. Pode melhorar. TV Record. É uma opção de um jornalismo com credibilidade. Covid-19. Temos que vencer esse desafio o mais rápido possível, colocar as pessoas de volta ao trabalho. João Calvino. Grande líder, imperfeito, mas que deixou uma grande obra onde mostra para nós quem está no comando, o Deus soberano. Rodrigo Maia. Não me identifico com ele. Tá bom. Pastor, você pensou muito rápido. Coisa boa. Olha, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu espero que o senhor venha aqui outras vezes, porque que papo gostoso, que coisa boa. Acho que se a rádio está aqui é para levar informação precisa para as pessoas. Por isso que nós temos lutado para ter um jornalismo, temos lutado para ter essas informações, e hoje não teve nada melhor do que trazer aqui um conselheiro tutelar, que também é pastor e é bacharelado em Direito. Estou muito feliz de receber o senhor, e o senhor está com as considerações finais nesse exato momento. Eu quero mais uma vez só enfatizar, ressaltar, né, meu prazer de poder participar. Pastor, prazer nosso. Conversar de assuntos relevantes, importantes para a nossa sociedade, né? Agradecer a você especialmente pelo convite para estar aqui nessa manhã. Se desejar, nós estamos à disposição para outras oportunidades. Com certeza vai ter outra, logo, logo. Agradecer os ouvintes e os espectadores e deixar aqui os telefones, né, do Conselho Tutelar. Eu vou anotar agora. Nós temos o 3322-6347, 3322-6347, é o telefone do Conselho, da sede do Conselho Tutelar. E nós temos o telefone de plantão, que é o 99994-2756. Então, os casos que envolvem a violência de crianças e adolescentes devem ser acionados esse aí. E temos ainda o Disque 100. O que eu gostaria de falar na minha consideração final é uma palavra do Martin Luther King Jr., quando ele fala assim que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando os bons se calam, os maus triunfam. Então, você denuncia, né? Tá vendo maltrato, tá vendo violência. O Disque 100, ele é gratuito. Você pode ligar, não se identificar, não deixem as crianças sofrerem, né? Vamos unir as nossas mãos e defender as nossas crianças. Diferente do que muitos pensam, que as crianças são o futuro do Brasil, eu penso que a criança é o presente do Brasil, né? Que com o tempo serão as lideranças do nosso país, mas temos que investir nelas agora. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu espero com certeza que vocês tenham novidades daqui para frente. O pastor Zé do Carmo deve falar para vocês depois de grandes novidades que virão, e a rádio com certeza ela vai reportar tudo isso para todos vocês. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Minha jornalista Rayane Santos, minha filha. Trago ela aqui para falar. Com você, Rayane. Oi.
Voltei. Então, voltou, tá feliz da vida. Você não falou dia de que hoje, hein? Hoje você não falou. Hoje é dia de alguma coisa? Hoje é dia 21 de maio, dia do profissional de letra. Ah, dia do profissional de letra. E você gosta de escrever ou gosta de ler? Ou dos dois? Gosto mais de escrever. Mas isso tá te obrigando agora, né? Isso mesmo. Tá te obrigando. E você tá crescendo muito com isso. É. Tô gostando de ver, viu? O que você achou hoje do pastor Zé do Carmo aqui pra gente? Achei muito bom, trouxe bastante informações para todas as pessoas. Muita gente que não sabia de algumas coisas ficaram informados. E muitos pais agora já estão atentos, né? Para não cometer crime. É verdade. E os filhos atentos para obedecer mais. Isso mesmo. De uma pergunta que surgiu aí do pai, acho que foi o Carlos que falou. Carlos falou assim, quando um pai comete um crime, para onde vai os filhos? O melhor de tudo é não cometer o crime. Que aí fica tudo certo. Tá bom, gente? Então nós vamos embora, né? Por enquanto meu helicóptero ainda não ficou pronto, mas ele ainda vai ficar pronto ainda. Acredito que semana que vem já vai estar pronto para buscar a gente aqui. Aqui é alto, aqui é bom, né? Dá pra gente ir embora de helicóptero. Deus abençoe todos vocês. Forte abraço, 12:02. Fica aí com programação musical e às 3 da tarde vem o JC Duran. Bom dia, boa tarde. A Rádio do Povo de Deus acaba de chegar em Uberaba. Gospel FM 102.1. 3.000 watts de potência, chegando em toda a região. Tudo isso pra você, o melhor ouvinte do mundo. Músicas, adoração, muitos prêmios, a sua participação. Aguardem, sou muito mais Gospel FM. Gospel FM. Ouvinte fiel é ouvinte Gospel FM. Gospel FM. Eu sou André Luiz, moro no bairro Recreio Bandeirante e eu também estou ligado à Gospel FM, a rádio do povo de Deus. Gospel. Agora, na 102, a voz da Assembleia de Deus.